Pena. Tá me Ministro, escutando? o senhor ouviu a abertura aí? Desculpe aí Escutei tudo. Até que você ficou bravo com o Garrafa. Fica bravo com ele, não. Pega leve com ele, Eu, pô. aliás, eu tô bravo com o Garrafa desde que eu parei de beber, porque eu tive um problema sério aí. Eu tô bravo com a Garrafa. Mas, ministro, até agora, essas atitudes todas aí tomadas pelos estados, o senhor acha que são as atitudes necessárias, essas atitudes, claro, que tendem a ser menos flexíveis, e até que ponto o Ministério vai intervir quando necessário para determinar e não apenas aconselhar? Ministro, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Prazer é meu, Datena. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que o mais importante nesse momento, assim, o mais importante nesse momento é manter a serenidade. Tem muita gente que está tentando capitalizar em cima de uma situação difícil, em cima de um cenário incerto. Então, eu realmente recomendo seguir as orientações, que é o que o Ministério da Educação está fazendo, do Ministério da Saúde. O ministro Mandetta é um médico, tem uma equipe grande, uma pessoa habilitada, responsável. Então, eu entendo que nesse momento tem gente que entra em pânico, tem gente que quer se promover, mas a mensagem que eu passo para todos quando me perguntam é serenidade. É o momento de termos serenidade. Eu, particularmente, até cheguei no passado, porque eu era economista-chefe, então esse tipo de evento, como a gente está vendo, não dessa magnitude, mas SARS, HN1N1, impactavam no mercado financeiro. Então, até cheguei a ver. Não estou falando como especialista. Simplesmente, vamos chegar a algumas conclusões óbvias. Daqui a 3, 4, 5, 6 meses, essa crise vai ter passado. Mais de 99% dos brasileiros terá sobrevivido. O país vai continuar existindo, a economia brasileira em relação a todas as outras do mundo vai performar bem acima da média, porque o que a gente produz para o mundo é essencial. Alimento, energia, petróleo e metais. Então, diante desse cenário, não é uma crise de sobrevivência da nação brasileira, é uma situação de humanidade. Porque vai ter um percentual da população, seja lá quanto for, 0,5%, 0,4%, que pode morrer de uma forma que a gente não vai gostar, se nós não tomarmos cuidado. O quê? A gente tem que evitar que haja uma dispersão da doença de uma forma rápida, que dê sobrecarga no sistema de saúde, para ter respirador para todo mundo, para ter oxigênio para todo mundo. Então, diante desse cenário, por exemplo, a educação e o ensino, que são importantes, tem que se adaptar à emergência médica, que é o Ministério da Saúde que passa. Eu estou conversando diretamente com o ministro Mandetta e estamos seguindo as orientações dele. Se não tem caso nenhum em lugar nenhum, vamos pegar Fernão de Noronha, não precisa entrar em pânico. Agora, quem determina, se tiver, faz a restrição. Então tem que seguir a gente tem que fazer dentro do que o Ministério da Saúde orienta. O que o Ministério da Educação e do Ensino está seguindo? O primeiro aspecto é dar flexibilidade para todos poderem adaptar e mitigar esse período de paralisação. Vamos fazer o ensino à distância o máximo que pudermos. Estamos preocupados muito com as pessoas mais pobres. Por quê? Porque quando a gente pega o ensino superior, quase todo mundo vai ter internet para fazer ensino à distância. Então já disponibilizamos as plataformas, já é possível as universidades e os institutos darem aula remotamente à distância. Na parte do ensino privado, a maior parte das famílias também tem internet, mas os pobres não têm. Então, como a gente vai fazer o ensino à distância para as crianças pobres? Aí teria que ser por televisão. Estamos correndo com isso, para ver como passar isso via televisão, via rádio, orientação. Felizmente... Seriam emissoras do governo? Olha, aí nesse momento, eu conto sempre com a colaboração de todos os brasileiros. No limite, as televisões são uma concessão do Estado, né? No limite é isso, mas eu gostaria muito que se a gente pudesse, nesse momento de crise, a hora que os programas, já estamos vendo
alguns canais e alguns programas para a gente começar a colocar no ar gradualmente, caso a crise demore mais tempo. Eu entendi que o senhor pode determinar a emissoras de rádio e televisão que, como tem Voz do Brasil, que em determinados horários essas aulas sejam transmitidas aí para o país inteiro. Eu entendi que isso pode acontecer, não é que vai acontecer, mas se houver necessidade, é uma possibilidade. É uma possibilidade, mas ainda é muito cedo, a gente precisa manter a calma, a serenidade, deixar espaço para conversar, alertar o que é fundamental, as pessoas precisam evitar aglomeração dentro do possível, saber que isso vai acabar com todo mundo, simplesmente tem um grupo de risco, as pessoas mais vulneráveis, e para que essas pessoas não haja perda de vidas desnecessárias, além do que seria o esperado, principalmente dar um atendimento, quando for ter sobrecarga no sistema de saúde, a gente conseguir atender dentro do que é razoável. Nesse aspecto da Atena, é importante as pessoas saberem que o Ministério da Saúde tem a maior rede de hospitais do Brasil, que são os hospitais universitários debaixo da EBSER. Então, o que a gente está fazendo? Estamos correndo para reforçar os equipamentos e o material para dar atendimento. Só para você ter uma ideia, Datena, a gente está falando de 40 hospitais de grande porte universitário espalhados pelo Brasil. São 9 mil leitos. No ano passado, a gente continua expandindo isso que foi divulgado, que teve corte de contingenciamento nos hospitais. Em momento algum teve corte ou contingenciamento de hospital, pelo contrário, no final teve até liberação extra, e com isso houve expansão, são 9 mil leitos. Ano passado foram 360 mil internações, 170 mil cirurgias, 24 milhões de consultas e exames, mais de 7 milhões de pessoas foram atendidas e 45 mil pessoas profissionais capacitados trabalham nesses hospitais. Por que a gente tem toda essa rede? Porque os hospitais universitários é onde a gente treina a próxima leva de profissionais que vai entrar. São 8 mil vagas de residência médica, por exemplo, e a gente atende, como campo de prática média, mais de 60 mil estudantes, graduandos na área de saúde. Então, o que a gente fez? Pediu para deslocar recursos aqui do MEC a mais para mandar para os hospitais comprarem oxigênio, os equipamentos de reforço para chegar oxigênio para as pessoas, né, quando forem ser atendidas. O respirador a gente está com dificuldade de expandir mais rapidamente, mas as canaletas, aquele tubinho que você põe debaixo do nariz, esse daí a gente está vendo para que não haja falta. Então estamos correndo com isso aqui para mais material de limpeza e principalmente, Datena, contratar temporários. Porque o pessoal que está na linha de frente, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoal de limpeza, esse pessoal vai ficar mais exposto e eles vão cair mais, eles vão ficar mais doentes do que a média do país. Então precisa ter um fluxo para repor esse pessoal a tempo de receber a leva de pessoas doentes que vai ficar caso a epidemia não consiga ser evitada com a cura ou o tratamento que o mundo também está correndo para descobrir. Então, nesse momento, é mitigado, Atena. A gente tem que tentar mitigar, esquecer um pouco a parte econômica financeira. Graças a Deus, graças ao presidente Bolsonaro, a gente passou a Previdência. Então, para o médio e longo prazo, o Brasil tem uma perspectiva financeira solvente, por isso que não está tendo corrida contra o Brasil como outros países. Apesar do câmbio estar desvalorizando, a gente não está tendo um pânico como em outros países, a gente tem massa de manobra, capacidade de administrar, e diante desse cenário agora, eu acho que é focar em salvar vidas e dar o conforto necessário para as pessoas que ficarem doentes, do possível, vai ter desconforto, porque é uma sobrecarga no sistema que vai acontecer. O objetivo é esse. Com as crianças, minha preocupação qual é, Datena? Criança pobre. Você sabe que um contingente grande de crianças, numa situação de normalidade, depende da merenda para comer. É uma refeição importante. E essas crianças precisam receber o alimento. A gente já mandou os recursos para as escolas, secretarias estaduais, municipais, comprarem a merenda, já está lá. Então estamos discutindo como fazer para essas crianças receberem o alimento, não só das crianças mais pobres. Nesse momento, quem tem um pequeno negócio,
quem não é pobre, mas vai ter um fluxo de renda interrompido em função dessa crise de saúde do mundo inteiro. Essas crianças vão ter pelo menos a alimentação está à disposição na escola. Para evitar o contágio, estamos discutindo diferentes alternativas, tá? Com os secretários estaduais e municipais. Por quê? Porque cada cidade tem uma realidade. Eu não tenho como tratar da mesma forma a cidade de São Paulo, 25 milhões de habitantes, e Barra do Turvo, 20 mil. Lá o contágio é diferente num grande centro. Estamos discutindo com os secretários alternativas sem querer impor nada por enquanto. Eventualmente, os pais irem uma vez por semana com as crianças. Estamos discutindo ainda com a equipe do Ministério da Saúde, estamos juntos para ver a possibilidade, onde é possível, pegar o alimento e os professores darem uma olhada e orientar eventualmente, criança por criança, no período específico, o acompanhamento do material, porque os livros já foram distribuídos pelo Brasil todo, então as crianças já estão com os livros. Então, nesse momento também é importante, porque para ver se a criança não está sendo maltratada. Você tem, 95% das famílias do Brasil são boas, são funcionais, mas tem os 5% de famílias que não são legais. Aí você fecha um monte de gente num ambiente pequeno, adulto, cara que não está, homem adulto, que não está saindo para trabalhar com criança pequena, vai ficar parado. Então, eventualmente, a gente quer acompanhar para maus tratos, né? Identificar casos de maus tratos durante esse período. São as preocupações que a gente tem. Estamos dando muita flexibilidade para o gestor na ponta, o secretário municipal e estadual, adaptar as diferentes estratégias que a gente está sugerindo e vamos acompanhar os excessos. Tá? Por enquanto, a única coisa que eu pedi para que fosse revisto é que os departamentos de saúde nas áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia, os alunos, principalmente dos últimos anos, voltassem, óbvio, tomando todos os cuidados, evitar aglomeração, mas os departamentos voltem a funcionar, só dessas 4 áreas. Por quê? Porque esses alunos, nos últimos anos, eles têm condição de ajudar a nação, as famílias, o Brasil, à medida que houver um afastamento por saúde dos médicos na linha de frente. Não que eles vão trabalhar nos casos complexos, mas se você colocar 1 ou 2 médicos e alguns alunos do 6º ou 5º ano em postos de saúde, você dá vazão a uma boa parte dos problemas. Então, nesse momento, é um pouco manter a calma, serenidade, focar realmente na parte técnica, qual é o risco de verdade, o que é exagero, saber o compromisso de cada um de nós e a gente vai atravessar. Eu tenho certeza que daqui a 5 meses o Brasil vai estar saindo, 4 meses, 3 meses, o Brasil vai estar fora dessa crise. A economia vai estar crescendo, o mundo vai estar funcionando de novo. Agora é salvar vidas, Datena. Se houver resistência de alguma determinação da sua pasta, haverá imposição, ministro? Datena, eu sou um legalista, eu sempre olho de acordo com o que segue a lei. Por enquanto, o diálogo está sendo muito bom com os secretários, não vi nenhuma intransigência por parte dos secretários estaduais ou dos representantes dos municipais. Evidentemente, eu não falo com todos os secretários municipais, a gente fala com os representantes, mas não estamos sentindo nenhum foco assim de resistência nesse aspecto. Quais são os casos mais complicados do seu ponto de vista, dentre tantos quantos o senhor elencou? Realmente é a parte mais pobre da população que, além de ficar sem educação por algum tempo, não é? Perde uma coisa muito importante que é a alimentação. A gente não gostaria que fosse assim, mas muita criança vai na escola do Brasil para poder comer. Essa é a grande realidade. Alguns até levam um pouco para casa. Essa é a parte mais difícil de todas essas medidas, do seu ponto de vista? Datena, eu não estou vendo uma bala de prata. Eu estou vendo várias situações diferentes. Vai ter família classe média que vai ficar numa situação ruim também. Gente que nunca se preocupou com isso, que vai se preocupar. Estamos tentando agora, como um país unido, uma nação, a gente atravessar por esse período com o menor dano possível. Para mim, evidentemente, eu me compadeço muito
com criança, principalmente criança pequena, né? Então, a minha preocupação é com a alimentação dessas crianças. Primeira coisa, alimentação, porque daí pega um contingente grande. Estamos falando aí de 50%, 60% das crianças talvez precisem desse complemento de alimentação. E, em segundo aspecto, maus tratos também, Datena. Um ambiente que o cara está sem emprego, sem renda, com problema para comprar coisa, fechado numa casa. Às vezes, uma casa, são 2, 3 cômodos para 5, 6 pessoas. O dia inteiro, semana inteira, um mês inteiro, não é um ambiente legal, Datena. Então, de vez em quando, ter um professor que conhece essa criança e dá uma olhada na criança é importante. E nesse momento, eu vejo uma disposição muito grande. Eventualmente, eu encontro uma ou outra pessoa que se acovarda. Mas a maioria dos brasileiros, eu sou um otimista, eu acho que a maioria dos brasileiros é de gente decente, tem compaixão pelo próximo. O Brasil tem tudo para sair muito maior do que está entrando nessa crise. Não, e fora isso, o doutor Wong ontem disse uma coisa importante. O fato de você não dar aula ou não deixar a pessoa ter mobilidade não significa, com pessoas com idade, com pessoas com crianças e tal, não significa que a pessoa tem que ficar presa dentro de casa. Ela tem que ficar ao ar livre o mais tempo possível, porque é uma gripe. É uma gripe muito mais forte, que ninguém conhece direito como é que esse bicho funciona, mas é uma gripe. É uma variação da tal de SARS, que é uma variação da MERS e daí por diante. Mas as pessoas que deixa eu comentar uma coisa que é importante nisso aí que você está falando, é muito importante. Isso que você falou é verdade, dependendo do ambiente que nós estivermos. Para não criar aglomeração, não é criar aglomeração. Mas se você puder manter a pessoa num ambiente ventilado, não vou dizer em parques ou coisa assim, mas que não dentro de um cômodo fechada, a pessoa fechada ali, ele diz que é muito importante. A janela tem que ficar aberta. É isso aí. Lógico. Agora, em Barra do Turvo, evidentemente, o cara mora lá em Barra do Turvo, ou numa cidade menor, Jacupiranga, a cidade até maior, assim, Barretos, é uma situação diferente. Vou sair aqui na calçada e vou entrar de novo, não vou encontrar ninguém. É diferente de um cara que está no Copan, em São Paulo. Esse daí não tem nem que pegar o elevador. Então são situações muito diferentes. Por isso que, veja, são abordagens, são perspectivas de vida completamente distintas. Eu acredito que as pessoas são iguais. E a gente dando liberdade para o gestor, para as famílias na ponta, elas escolhem, se elas tiverem orientação, o que é o mais adequado para elas. É diferente que eu aqui de Brasília vou impor goela abaixo a mesma solução para o Brasil inteiro. O momento é sério, o momento preocupa, mas tem que manter a serenidade, saber que são alguns meses, não é nem um ano. Daqui a 4 meses passou isso, 3 meses passou isso, e a vida segue. O que vai ficar é como a gente vai se comportar diante de velhos que vão morrer. Se nós nos comportarmos de forma responsável, humana, digna, menos velhos e menos pessoas vulneráveis vão morrer. E caso nós tenhamos habilidade, mais pessoas vão ter um atendimento no momento de que elas necessitarem nos postos de saúde, nos hospitais, com mais dignidade. Esse é o objetivo número 1. O segundo, crianças pequenas, a gente tem que tentar buscar que elas não fiquem, não percam 3 meses da vida dela, tenham alimentação e tenham um ambiente onde elas forem ficar confinadas, e o termo é esse mesmo, minimamente saudável, ou mitigar o risco delas serem maltratadas, para não falar coisas mais duras e sérias que me preocupam. Então, até os vizinhos, nesse momento, prestar um pouco mais de atenção no que acontece na casa dos outros é recomendado. Tem prova disso que a maioria, por exemplo, de agressões sexuais é feita dentro de casa. Então, o ministro não quis abrir isso, e não só isso, mas também criança que apanha daí por diante, um vizinho vendo, faz o papel do que o professor faz da escola. Porque o professor percebe a mudança de comportamento da criança e aí chega-se a um caso de agressão de qualquer tipo que há dentro de casa e esse confinamento leva a isso mesmo. Ministro, não é só agressão sexual, às vezes vai bater mais na criança. Eu falei, pancada, eu falei, não só agressão sexual, pancada também. Outra coisa, eu não sei qual dos ministros falou, não sei quem foi, se foi o Mandetta ou se foi o Paulo Guedes,
que nós estamos adotando mais ou menos uma forma de agir como a Inglaterra está agindo, né? Que é para permanecer com a economia girando, foi o que o ministro inglês disse ontem, para que o sujeito não morra da epidemia, mas também não morra por falta de alimento, que a economia não pare. Então, vai se tomando medidas conforme a pandemia vai se tornando mais grave. É o que está fazendo a Inglaterra. Hoje, por exemplo, a Inglaterra, que não tinha restrição de metrô, já começou a restrição de metrô em algumas cidades da Inglaterra. Então, a gente vai tomando medidas de acordo com que a pandemia vai crescendo. A Itália, por exemplo, não teve tempo para isso. A coisa estourou, já morreu gente pra caramba na Itália, bateu o recorde aí de mortes num dia só, quase 500 mortes. Diferente da Alemanha, que combate de outra forma, onde 2% das pessoas afetadas acabam morrendo e tal, um índice muito menor que a Itália, que só perde para a China. Aliás, está quase empatada a China, que hoje não apresentou nenhum caso, e a Itália já tem 3 mil casos de mortes, e a China um pouco mais de 3 mil, que foi onde começou a epidemia. A pergunta que eu digo, e que todo mundo está se fazendo, é se o governo brasileiro não demorou em tomar algumas providências que foram tomadas depois, e que esses panelaços aí contra o presidente da República já não podem ser reflexos disso aí, ministro. Datena, olha, o que eu posso lhe dizer? Se a gente tivesse parado a economia um mês atrás, sem ter tido casos aqui no Brasil, eu acho que seria errado. A segunda coisa, a gravidade da doença, ela se manifestou mais recentemente. Eu te afirmo isso porque o mercado financeiro, que é onde tem as pessoas que são mais antenadas nesse tipo de coisa, demorou a reagir. Então, eu acho que o governo brasileiro está agindo melhor do que os outros governos do mundo. Eu acho que a sociedade brasileira está agindo melhor do que a maioria dos outros governos do mundo. Não estou falando de todos, mas a maioria. E eu acredito que o Brasil vai sair dessa crise, dessa situação, óbvio, com mortes, com sofrimento, mas menores do que a média do mundo. Eu colocaria a Itália com 2 agravantes, que a Itália, eu acho que ela demorou... População idosa, né? População idosa e muitos fumantes, né? E muitos fumantes. Então, nesse aspecto... E aqui no Brasil, a verdade seja dita, é um continente. O território brasileiro é tamanho da União Europeia. Então, mesmo na Itália, era diferente a situação em Milão, no norte, da Calábria, lá no sul. E depois, você está comparando, aqui no caso do Brasil, Milão com a Lituânia, lá no norte, ou com a Polônia, ou com a Dinamarca, ou com a Finlândia. Então, assim, a situação que vai estar na cidade de São Paulo, que é mais dramático, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é diferente da de Natal, de São Luís, nesse momento. Nesse momento, as realidades são diferentes. E os gestores têm que manter a serenidade e a calma para se prepararem. A gente não sabe como essa doença vai se comportar no calor, como é que é a dispersão. Se for uma gripe, os períodos de dispersão maiores são diferentes também, como é em qualquer outra gripe. Aliás, manter a serenidade. Todo ano, a influenza mata um monte de idosos. Essa daqui mata muito mais, por isso que estamos nessa situação. Mas a gente tem que saber, nesse momento, passar serenidade para as pessoas agirem com calma e saberem que é uma crise que vai durar 3 meses, ou de repente se acha a cura antes. Tem um monte de gente pesquisando uma cura. Eu acredito que vão encontrar um tratamento em breve. Enquanto não encontra, a gente tem que se preparar para atravessar isso sem tratamento. Ok, as medidas econômicas tomadas até agora pelo governo em relação à sua pasta já podem produzir os primeiros resultados? É suficiente o aporte do governo à sua pasta? Então, Datena, a gente começou a se mexer, até respondendo se a gente demorou, nós começamos a correr com isso ainda com a situação anterior, que o Congresso tinha mudado as regras do orçamento, você lembra, né? Toda aquela briga que teve de orçamento ser capitalizado e capitaneado pelo Congresso. Então a gente começou a buscar soluções ainda com a situação anterior. Esse dinheiro que a gente mandou para a EBSER
já estava lá, a gente mandou antes da mudança. Outra coisa que a gente fez também foi, dentro do que era possível, a gente restringiu gastos futuros antes dessa última mexida, que agora vai para uma situação de emergência, a gente vai ter mais recurso. A gente restringiu o dinheiro e já está liberado. Já estava liberado há alguns dias para as escolas no Brasil todo poderem reforçar a compra de equipamentos de limpeza, material de limpeza. Foram 450 milhões, não é pouco dinheiro, que foi liberado para todas as escolas do Brasil comprarem álcool gel, água sanitária, sabonete, sabão, toalha de papel. Então a gente estava correndo com esse tipo de medida, porque as escolas, eu acho que podem vir a ser centros de apoio para as crianças e famílias mais carentes nesse momento, ou famílias normais também, família de classe média. Então, assim, o governo, eu não senti nenhuma obliteração por parte do executivo. A gente estava correndo para fazer tudo dentro da lei, porque mesmo diante de um cenário desse, eu não tenho dúvida que, passado toda essa situação, a gente tem que ir atrás de como foram feitos os gastos, né? O senhor tocou num ponto importante. O senhor tocou num ponto importante. Tem que gastar direitinho. Mas o senhor tocou num ponto importante dessa crise que houve, por exemplo, com a Câmara, né? Com o Rodrigo Maia, chegaram a quebrar o pau, tanto que o Maia disse que não queria nem ouvir falar do senhor, muita gente querendo pedir que o senhor fosse empichado ou coisa parecida. Daqui para frente, com esse estado de calamidade pública, que o Congresso deve, obviamente, aceitar, acho que não há outra alternativa, o senhor prevê que essa relação do Executivo com o Congresso seja mais fácil e, por consequência, essas brigas todas e intrigas sejam deixadas de lado e que o principal objetivo é salvar a nação de uma crise mais grave que o mundo inteiro está enfrentando? Atena, eu sou um cara que veio da iniciativa privada. Eu estava em São Paulo, tocando a minha vida até que a Dilma, o Lula, o PT destruiu o país. Aí, 3 anos atrás, eu conheci o presidente Bolsonaro e comecei a trabalhar na equipe dele, no plano de governo dele, voluntariamente. O plano de governo saiu do meu notebook, inclusive. Depois eu e meu irmão, a gente trabalhou na Previdência, na reforma da Previdência, até dezembro do ano retrasado. Isso é, antes de começar o governo, a gente estava capitaneando isso aí, passamos para o Paulo Marinho tocar a partir de dezembro. E depois eu comecei a ter contato aqui com Brasília. Então eu sou um cara da classe média, minha origem, né? Depois eu passei no mercado, hoje eu não sou mais classe média, mas a minha origem é classe média. Estou conhecendo as peças aqui agora, né, da Tenda. Então, assim, algumas coisas me surpreenderam aqui em Brasília. Do modo geral, negativamente, não foi positivo, não. E eu não sou exatamente uma pessoa que saiu da infância agora. Eu tenho quase 50 anos. Trabalhei no mercado financeiro muito tempo, trabalhei em empresas grandes muito tempo. Mesmo assim, eu fiquei surpreso com as coisas aqui. Eu trabalho eu sou um otimista, eu espero que as pessoas se comportem dentro do que é decente. Eu trabalho com pressuposto que, nesse momento, as pessoas não fiquem inventando mentiras, buscando oportunidades para se promover. Mas, se vier também, meu couro é duro, não tenho medo, não. A minha posição nesse momento, você está falando com um cara que não tem problema de conflito. Se eu achar que uma coisa está errada, eu não vou arredar pé, eu vou falar, isso aqui está errado. E não vou ter medo, né? Porque o pior cenário é voltar para minha casa. Para mim não tem problema. Agora, eu, nesse momento, estou falando que é buscar serenidade. Veja, eu não acusei ninguém até aqui. Eu não falei, fulano foi, se precipitou, Beltrano fez bobagem. Nada, tá todo mundo aqui, vamos manter a calma, a serenidade, procure orientações do Ministério da Saúde, olhem o que está sendo feito, não se precipitem, não passem pânico para o pessoal. Por exemplo, sair correndo para comprar papel higiênico. Para produzir papel higiênico é muito rápido. Não é que você precisa comprar papel higiênico porque vai faltar durante 6 meses papel higiênico, 3 meses. Não faz sentido, isso é pânico. E daí você pega uma fila no supermercado, fica um montão de gente lá para brigar por papel higiênico. Não faz sentido. Então, acalmar as pessoas, serenidade, tá? Tomar um cuidado para não se contaminar. Aqui no Ministério da Educação, eu estou tendo todo o apoio
do Paulo Guedes, da equipe de economia, não tive restrição nenhuma a nada. No caso do Mandetta, estou falando, e as equipes estão se falando continuamente para tudo ser alinhado com o que ele está determinando, para não ser uma coisa sem sequência. O Congresso, apesar de ter uma outra pessoa, veja, você falou que foram pedir meu impeachment, foram 25 parlamentares pediram meu impeachment, mas ninguém deu uma única nota que uma semana depois fizeram uma manifestação abaixo-assinado com mais de 100 assinaturas de deputados falando, não, nós apoiamos o Abrão e consideramos isso uma injustiça, uma nota desagradável. Então, assim, nesse momento, muito oportunista da Atena, tem muito oportunista, mas eu não estou querendo brigar nesse momento. Nesse momento é nem é hora disso, né? Nem é hora disso. Nem é hora disso. Falando nisso, tentar salvar vidas. É claro. Falando nisso, o senhor que vem do mercado e conhece muito bem como é que funciona o mercado, por exemplo, a declaração do Eduardo, que eu estou tentando falar com o Eduardo, a gente está tentando falar com o Eduardo, né, o Garrafa? Estamos tentando falar com o Eduardo Bolsonaro. A declaração do Eduardo em relação à China não provoca uma situação ruim para o mercado, mesmo porque a China é um parceiro comercial importante para a gente. Uma coisa é o Trump brigar com a China e outra coisa é a gente brigar com a China. Você não acha isso? Datena, olha, eu realmente acredito que nesse momento a gente deveria focar o seguinte: ver se os livros didáticos abrem o pacote, como as pessoas vão ter excesso de tempo. Vai ver os livros didáticos, abre os livros didáticos, vê com os seus filhos o que eles vão ler todo dia. Isso não é para ficar vendo televisão, não é para ficar vendo os programas de televisão. Abre o livro didático. Não, mas também tem que ver o programa de televisão, senão você me ferra, pô. Você fala para assistir programa de televisão, você me ferra. Abre o livro, mas deixa a televisão ligada. Datena, mas não, faz o seguinte, ó, vamos falar sério, Datena. Eu tô falando sério. Ontem a gente fez um programa de televisão voltado para o coronavírus, que teve informação pra caramba de todos os ministros do Bolsonaro falando e do Bolsonaro falando também. É didático isso, não é? Mas tudo bem, mas nesse momento não é o ferrado em termos de ok, estamos passando informação, mas isso nesse momento não é hora da gente olhar para o quanto a gente vai ter de anúncio, novela, programa infantil, entendi, quanto vai faturar. Nesse momento é para salvar a vida e tentar buscar. Nesse momento eu acho que a gente está falando de coisas... Dinheiro a gente busca depois, Datena, agora é salvar a vida. Eu acho que você tem razão. E acho que foi uma boa entrevista. Você tem alguma pergunta para o ministro, Agostinho? Eu tenho. Uma só, rapidinho, porque eu sei que a agenda do ministro é bem recheada, está cada vez mais bem recheada. Aliás, para juntar essas duas coisas que você falou e o ministro também, talvez o Eduardo Bolsonaro pudesse se dedicar mais aos livros também. Talvez ele pudesse aproveitar esse tempo para estudar um pouco, né? Isso é bom para todos nós. Agora, ministro, eu estava vendo aqui, a gente está falando de pesquisa para tentar encontrar uma solução para o coronavírus, e aqui no Brasil não é diferente. Estava lendo agora aqui que a Faculdade de Medicina da USP tem estudos avançados nesse sentido também, felizmente. E eu lembro que no começo da sua gestão, o senhor teve um entrevero falando das pesquisas nas faculdades brasileiras, que talvez não tivessem tanto empenho, tanta dedicação dos nossos professores. Passados 15 meses, né, de governo... Não, deixa eu já interromper, porque isso aqui é uma série de mentiras que foram faladas a meu respeito. Então, se você olhar, vai estar no YouTube. Eu, de novo, estou tentando mandar uma mensagem de pacificação, mas teve muita maldade. Está tudo disponibilizado no YouTube. Eu falei abertamente, que tem países que escolhem investir mais em medicina, em enfermagem, em engenharia, e não só em matérias etéreas. E dei o exemplo de Japão, de Coreia. E falei, eu prefiro gastar mais dinheiro com medicina, com enfermagem, com odontologia, com engenharia. Pode estudar filosofia? Pode. Com o seu dinheiro. E aí o que acontece? Agora está aparecendo a Uni, que gosta de uma tetinha, gosta de uma carteirinha, que impediram de votar carteirinha digital, e fica falando essa mentira com base em cima de um monte de jornalistas que também replicam as mentiras que foram ditas a meu respeito. Então o que eu falei? País que quer, numa época de crise como essa, atravessar com mais segurança, deveria investir mais em medicina, em enfermagem, em farmácia, odonto, engenharia. Quer fazer filosofia? Faz com o seu dinheiro. Quer fazer antropologia? Faz com o seu dinheiro.
não tem problema. E aí o que acontece? Agora vem cantar de galo. Além de eu estar defendendo, que eu acho que agora todo mundo vai concordar que eu estava certo, que era melhor a gente ter o dobro de médicos, o dobro de enfermeiros, o dobro de fisioterapeutas, ainda vem distorcer e falar essa minhoca, entendeu? Então, assim, eu agradeço a oportunidade, não quero esfregar na cara, não é o momento de esfregar na cara. O custo de um aluno formado em filosofia é mais alto do que o custo de um aluno formado em medicina. Sabe por quê? Porque 90% desiste. Então o custo é caríssimo por aluno formado. Enquanto na medicina quase nenhum desiste. E um professor de filosofia ganha a mesma coisa que um professor de medicina. Não, então, assim, nesse momento de crise, eu estou tentando buscar uma serenidade, gente. Depois a gente vai avaliar que país que a gente quer. Vamos continuar fazendo isso? Porque daqui a 10 anos vai aparecer outra doença dessa. E aí a gente vai, nesse momento de crise, procurar um antropólogo para nos tratar. Não, só para deixar claro, entendi a sua manifestação. Eu fui difamado a rodo aqui. Eu sou burro, sou formado na USP e na FGV. Ele é briguento, lógico. O cara chega aqui e quer fazer coisa errada, eu não deixo mesmo. Não, só para eu concluir, para não parecer que... Eu não terminei a pergunta, para não parecer que eu disse uma coisa que eu não disse. Essa discussão sobre a importância da filosofia em relação à medicina, a gente pode até discutir numa outra época. Acho que há controvérsias quanto a isso. Acho que a filosofia é muito importante. Quem tiver com coronavírus vai procurar um filósofo. Não, nesse momento não. Não, nesse momento então, não, ministro. Nesse momento, é o seguinte. Nesse momento, não é um momento de conflito. Estou pedindo para as pessoas manterem a serenidade. As pessoas têm... Agora, não também vou dar espaço para aproveitador de cantar de galo. Entendeu? Nesse momento, não estou falando em vamos agora diminuir os cursos de filosofia e aumentar as faculdades de medicina, que era a nossa proposta. Nesse momento, a gente não está fazendo isso. Nossa proposta era essa. Não estamos fazendo isso. Depois, a sociedade vai ver se quer ou não quer fazer isso. Agora, também não pode vir cantar de galo, falar que não, realmente se nós tivéssemos muita filosofia, não estaríamos passando por esse momento. Deixa eu só tentar mas terminar. A base da humanidade eu houve estudo avanço. Da Pena. É isso, mas a base da humanidade é a ética do Spinoza, Schopenhauer, essa é a base da humanidade, os gregos lá atrás, e daí por diante. Atena. Você vai falando do filósofo, eu digo a linha de pensamento dele. Baruch Spinoza, ou Bendito Spinoza, que era um holandês, de origem espanhola. Se você quiser falar do Arthur Schopenhauer... O que ele fazia, o Spinoza? Qual era a profissão do Spinoza? O Spinoza, ele fazia lentes de contato. Morreu por causa disso. Morreu por causa disso. Óticas. De tanto ele limar as lentes, ele morreu com o pó das lentes. Maravilha. Pelo bem da filosofia. Ele chegava longe. Eu acho que você tem razão num aspecto. Agora não é hora da gente discutir sexo dos anjos e nem esse tipo de discussão vale a pena. Eu acho que a gente tem que se voltar. Deixa eu só terminar de falar realmente. Não, você vai terminar. Deixa eu terminar também. Eu acho mesmo que a gente tem que tentar encontrar através de pesquisas, ou aqui, ou na China, ou no Japão, primeiro, um remédio para esse bicho, porque a vacina vem depois, vai demorar mais tempo. Se a gente não fizer isso, nós estamos ferrados. E acho também que é muito importante a participação dos hospitais universitários e todo mundo ligado à área da saúde. Desse ponto eu concordo contigo, ajudar, porque esse é o momento de ajuda. Agora você pode terminar à vontade, sem briga, sem discussão. Não, isso daqui é o seguinte, Datena, eu não tenho problema nenhum de pedir desculpa se eu tiver falado alguma coisa errada. Mas tudo que eu falei está gravado. Então é só olhar no YouTube e ver. E depois a gente pondera. A importância da filosofia é evidente. Eu estudo filosofia com meu dinheiro. Quer pagar? Vamos pagar. São escolhas que a gente vai fazer. Nesse momento, nós temos sim pesquisas e áreas de ponta aqui no Brasil, que eu sempre disse que tínhamos, na área de saúde, na área de engenharia, na área agrícola. E depois a gente analisa a produção acadêmica, que eu já propus fazer isso, e ver se a sociedade quer continuar colocando dinheiro onde tem baixo impacto científico, e agora a gente vê, né, como faz falta esse dinheiro,
ou se a gente vai mudar um pouco isso. Tá bom então, ministro, muito obrigado. Infelizmente nós temos a primeira morte que vai ser anunciada lá no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado por ter aceito o convite, por participar aqui do Manhã Bandeirantes 90 Minutos, que foi transmitido também pelo site UOL. Muito obrigado, viu, ministro? Datena, muito obrigado pelo seu tempo. Vamos manter o foco, a serenidade, evitar cair nesse tipo de argumentação. Você vê que a gente já estava descambando para uma conversa que não era legal. E buscar isso, o bem comum das pessoas, saber que a gente está tentando salvar vidas, mitigar o momento de estresse e pedir a todos serenidade nas pessoas que acreditem ou também que não acreditem, fiquem com Deus. Esse é meu desejo. Tudo de bom, viu? Um abraço grande, penso, pois existo.